Olá, muito bom dia. Está começando mais uma análise aqui pela TV Mar, canal 25 na NET, com transmissão simultânea pelo portal gazetaweb.com, pelos dispositivos móveis com iOS e Android. Essa semana vamos falar sobre a janela ou buraco partidário aberto para que as pessoas possam, no caso integrantes de cargos públicos na disputa pelas eleições, possam mudar de partido. É a proposta de emenda constitucional 113/2015. Ela vai ajudar quem está na política partidária e quer mudar de legenda. Mas a infidelidade partidária não é ilegal? O Análise recebe o advogado eleitoral Marcelo Brabo. Marcelo, muitíssimo obrigado, doutor Marcelo, pela sua presença aqui em nosso programa. Marcelo, essa discussão da janela vai chegar ao Supremo? Bom dia, Odilon. Bom dia, amigos do Análise. Não tenho dúvida que vai chegar, até porque está sendo introduzida através de uma emenda constitucional, mas a própria emenda constitucional ela pode ser inconstitucional. E a gente observa que tem o artigo 17 da Constituição, que trata da fidelidade partidária. E a fidelidade, Odilon, ele é o bem mais caro para o partido político. O partido político ele investe no seu eventual filiado, tem um tempo de maturação do filiado, às vezes o filiado ocupa cargos públicos, o que traz um retorno para o partido, mas também para o filiado. E isso já aconteceu no passado. Observe que o nosso legislador ele foi omisso durante muito tempo e o TSE utilizou inclusive do poder regulamentar, colmatando aquela lacuna quando ele terminou trazendo ao nosso sistema legal a resolução 22.610, que está tratando da infidelidade. E essa janela ela traz um problema maior ainda, que é a circunstância de que se eu estou criando uma janela, que alguns estão chamando, inclusive, introduzida pela emenda da infidelidade, estão chamando de emenda da infidelidade, você também vai poder discutir os casos passados. Se eu não tenho infidelidade naquele período fixado de 30 dias, como é que eu vou ter infidelidade para o passado? A infidelidade ela é temporária? A infidelidade ela é um conceito criado e de caráter permanente. Ele não é volúvel e que vai se esvair pelo tempo. Agora, no caso, você cita... Quer dizer, não dá para citar especificamente esses dois casos, mas tomando como exemplo esses dois casos, por exemplo, João Henrique Caldas e Ciro Almeida, eles mudaram de partido antes da janela. Em tese, eles poderiam mudar de partido de novo com essa janela, não é verdade? Podem mudar e ainda vão trazer para os seus processos uma discussão que se essa emenda constitucional agora vai irradiar efeitos para as mudanças passadas. Até porque, Odilon, a norma penal ela tem um caráter punitivo e a norma eleitoral, quando trata da perda do mandato, também tem um caráter punitivo. E se tem um caráter punitivo, se assemelha à norma penal. E aí vem uma grande discussão. Será que esta emenda constitucional ela pode retroagir os seus efeitos ou não? Porque para a norma penal retroage. Agora, no caso é o seguinte, Marcelo, vamos supor que nesse período, nessa janela, a pessoa entra no partido, ela vai oficializar, obviamente, a entrada, e nesses 30 dias, durante esse processo em que ela está entrando, enfim, está entrando no partido, ela resolva se arrepender. Ela pode fazer a mudança dentro das mudanças exatamente que a janela permite, ela pode mudar de partido quantas vezes ela quiser nesses 30 dias? A lei permite isso? O texto da emenda constitucional ele não traz vedação quanto a eventuais mudanças. Quer dizer, eu posso mudar de partido quantas vezes eu quiser nesses 30 dias? Desde que 30 dias. E ainda tem uma outra situação, que é uma ficção, que foi criada pela jurisprudência, que se houver o arrependimento eficaz, a pessoa mudou do partido A para o partido B, mas depois veja que não é o seu caminho, a pessoa volta para o partido A, essa situação não é tida como de infidelidade. Agora, no caso, vamos colocar outras circunstâncias. A lei hoje que define isso, ela pode retroagir, você falou que ela pode retroagir em relação a alguns casos. Mas, por exemplo, nos casos mais passados, ou até mesmo em situações de infidelidade que estão sendo questionadas hoje nas instâncias da Justiça Eleitoral, a lei automaticamente se aplica a esses processos, ao jogo aí que continua em transcurso, é isso? Não, a lei ela é criada para o futuro, ela não é criada para o passado. Claro. Agora, toda norma no direito eleitoral que tem um caráter punitivo se assemelha à norma do direito penal. E no direito penal, a norma ela retroage para beneficiar. Então, vem essa discussão vai ser levada ao judiciário, se essa eventual emenda constitucional aí a 113, ela vai poder retroagir em seus efeitos ou não. Eu, pessoalmente, acho que não.
Agora é uma discussão que vai ser levada a efeito e que pode o judiciário terminar aí acolhendo a mesma e daí vai generalizar quanto à impunidade. Não vai ter o partido político, seu eventual mandato, e aquelas pessoas não vão ter a justa reprimenda. Essa discussão não acontece, Marcelo, porque existe uma dificuldade muito grande hoje no Brasil saber o papel de quem é o quê. O judiciário que quer atuar como legislativo, o legislativo que quer ser judiciário em alguns pontos e acaba gerando essa confusão. No caso da PEC, ela veio muito aí no sistema de pressão, enfim, quer dizer, quando as ruas pressionam, a Casa Legislativa fica meio sem ter o que fazer e na pressão se faz qualquer coisa. Não deveria hoje haver exatamente um papel mais específico da OAB Nacional ou de alguma instituição ligada aos advogados ou aos juízes, enfim, para que pudesse fazer uma ampla discussão no Brasil. E uma ampla discussão não demora 1 mês ou 2 meses, demora anos, como acontece em alguns casos até nos Estados Unidos. Não poderia se existir esse tipo de situação? E qual é a dificuldade hoje dessas instituições como a OAB e outras associações de levar adiante uma discussão como essa? Odilon, eu acredito que pode haver sim essa discussão. Acho que essa discussão seria salutar. Eu sou um voraz crítico da reforma eleitoral, tratando especificamente da seara eleitoral. Eu acho que foi uma reforma eleitoral de arremedo, que não fez as mudanças que todos nós, sejamos cidadãos, advogados, operadores de direito, desejávamos. Não tratamos de financiamento público de campanha, não tratamos aí de fortalecimento dos partidos políticos. E o que acontece na seara eleitoral é que o TSE, diante da omissão legislativa, ele vem se investindo através do seu poder regulamentar e fixando algumas balizas, algumas normas. Se não fosse pelo TSE, nós não teríamos fidelidade partidária, até porque nós tínhamos previsto na Constituição, a maioria dos estatutos partidários eram bastante lacunosos quanto à fidelidade, e o TSE baixou a resolução 22.610. Como existe uma grande novidade e que talvez vai ser, nestas próximas eleições, a grande vedete, a grande discussão, é que o TSE baixou uma resolução, a 23.456, que no seu artigo 39 fixou o prazo para as comissões provisórias em 120 dias, sem possibilidade de prorrogação. O que isso significa? Que para o partido ou a coligação ter candidatos a prefeitos e vereadores, vai ter que transformar aquelas eventuais comissões em diretórios. Caso contrário, não vão poder lançar candidatos, porque o prazo máximo é de 120 dias e ou ele se expira antes das convenções ou se expira no curso do processo eleitoral. Mas isso não mexe, por exemplo, naquela clássica situação de presidentes de partido, tanto estaduais como nacionais, de eles intervirem da maneira como eles intervêm, exatamente no comando dos partidos, principalmente nos municípios. Eles, quer dizer, nós estamos dentro de uma democracia, mas na hora de você levar isso para dentro dos partidos, funciona meio que um processo autoritário. Quer dizer, o cara aqui do partido diz assim, olha, não satisfaz a mim aquela situação dali, daquela região, daquele município, então eu vou lá e decreto a intervenção dentro do partido, como aconteceu com o PT nacional aqui em 2002, enfim. Então, mas isso não resolve diretamente. Olha, resolve em parte, Odilon, não no todo. A finalidade, inclusive, do artigo 39 da resolução que já citei, tem como fim maior justamente isso, diminuir a interferência dos caciques políticos. Até porque quando você cria o diretório, você não pode dissolver como você o faz com a comissão provisória. Eu acho que o TSE, sim, está tratando do fortalecimento dos partidos políticos, está tentando democratizar o acesso a eventuais cargos, o que, infelizmente, o legislador não faz. Na minha concepção, eu sou a favor hoje, inclusive, que nós tenhamos um legislativo específico, como acontece a exemplo da Constituição Federal, para que possa tratar especificamente da reforma eleitoral. Não uma reforma em partes, de arremedo, mas uma reforma profunda para a gente tratar do nosso sistema eleitoral, financiamento público de campanha, fortalecimento dos partidos políticos e aí por diante. No caso, Marcelo, uma discussão no Senado sobre essa PEC da infidelidade é que ela resolveria a deformação do processo político brasileiro. Inclusive, essa declaração é até do presidente do Senado, Renan Calheiros. Mas essa deformação não é exatamente, ou não acontece exatamente no financiamento das campanhas? Eu sou crítico, inclusive, a própria decisão do Supremo. O Supremo entendeu no ano passado de que não poderia haver o financiamento público
Aliás, não poderia haver o financiamento privado por parte de pessoas jurídicas. Eu acho que isso não resolve por completo o nosso problema. Até porque você vai continuar tendo financiamento e vai fomentar o Caixa 2. Até porque o próprio legislador ele disse o seguinte: olha, não pode haver o financiamento de pessoa jurídica direto ao candidato, mas eu posso doar ao partido político que direciona as verbas. Eu acho que a gente precisaria ir um pouco mais além. Era criar uma vedação para que as pessoas jurídicas, as empresas que lidam com o poder público, essas sim não pudessem doar. E criar também mecanismos de fiscalização. Não adianta você ter uma boa norma se em contrapartida você não tiver um aparato legal para fiscalizar, dando estrutura ao Ministério Público, cobrando dos partidos políticos a atuação, conscientizando a população que ela é vetor determinante nessa fiscalização. Aí sim nós poderemos ter um fortalecimento dos partidos políticos, poderemos ter um processo eleitoral mais democrático e um futuro melhor. Quer dizer, você sugere que se reforme então ou se dê a condição necessária de trabalho aos órgãos exatamente de fiscalização e não faça as mudanças deliberadas, enfim, ao sabor dessa pressão que as ruas dão. Seria isso? Controladoria Geral da União, Ministério Público Federal, enfim. Não só o sabor das pressões populares, até porque a pressão popular nem sempre resolve aquele problema de maneira definitiva. Você termina buscando alternativas que nem sempre solucionam o problema e que às vezes fazem um justiçamento ao invés de trazer a justiça. Mas que a gente possa ter uma situação de caráter permanente, que a gente possa evoluir. E eu indago a todo mundo quando converso sobre justiça eleitoral, porque nós não temos hoje os tribunais regionais eleitorais e o TSE de caráter permanente, não emprestado como é hoje, através de mandato, utilizando da estrutura dos juízes estaduais, dos juízes federais. É uma estrutura relativamente pequena para o gasto que se tem com a justiça eleitoral. E a partir daí nós teríamos talvez uma jurisprudência firme, que não oscilasse tanto, que não mudasse aos sabores da composição da corte constituída naquele momento. Marcelo, desde a redemocratização procura-se um modelo de financiamento das campanhas. Alguns destes modelos seria próximo do ideal hoje, dos tantos modelos que nós já temos? Eu sou favorável, Odilon, ao financiamento público de campanha. Eu sou um defensor. Ele já existe. Ele não resolve por completo. E também a gente não pode perder de vista que ele já existe. O fundo partidário, né? O fundo partidário é o financiamento público de campanha, o tempo de televisão, que não é gratuito, os veículos de comunicação são remunerados. E mais além, ainda tem um terceiro viés de financiamento público de campanha, que é o que acontece hoje em dia, quando como aconteceu na situação da Petrobras, agora do Petrolão, é que há um financiamento indireto através do Caixa 2. Por isso que o financiamento público de campanha, ele iria trazer para alguns atores importantes, pessoas que estão inseridas em sociedade, que não querem comprometer o seu patrimônio, a possibilidade de participar dignamente no processo eleitoral e ter a possibilidade de ser eleito. É tentar igualar os eventuais candidatos. Eu sei que é uma ficção, isso não é fácil, mas nós temos que começar. Enquanto nós não introduzirmos e vermos se realmente aquele é o caminho, mas eu sou a favor. Eu acho que poderíamos, pelo menos, não resolver o problema por completo, mas talvez diminuísse as distâncias entre os caciques políticos e aqueles que desejam participar e colaborar com a vida pública. Vamos lá. Geralmente a lei brasileira, ela se espelha em alguns modelos internacionais e as eleições também. A gente fala muito das eleições americanas. Nós temos um bilionário concorrendo ao lado de um socialista concorrendo ao lado de uma mulher que é apoiada pela Casa Branca. Perfeito. Casa Hillary. Como é que o sistema americano consegue resolver, igualar três candidatos que financeiramente são completamente diferentes? Através de uma providência pequena, e que é outra situação que eu sou crítico, acho que nós deveríamos mudar substancialmente. Nós temos a Lei 8666/93, que é a chamada Lei das Licitações. Nos Estados Unidos, Odilon, qualquer empresa, qualquer pessoa jurídica, ela pode patrocinar uma campanha e ela vai ter o seu espaço no governo. O que se exige é que o serviço prestado por ela seja de qualidade e seja no preço de mercado. Isso poderia acontecer no Brasil. Nós temos, inclusive, aqui em Alagoas, um promotor, Dr. Marcos Rômulo, que defende essa tese e que eu acho que se a gente modificasse, até porque o que ocorre hoje nas licitações geralmente é um arrumado. Quando não é um arrumado dentro da administração, é um arrumado fora. E você iria institucionalizar o quê? A possibilidade do financiamento por pessoa jurídica, aquela pessoa jurídica teria o seu quinhão, desde que garantisse a qualidade e o preço. Mas aí, no caso, se a gente colocasse um instrumento como esse, a gente teria que ter um sistema de fiscalização muito eficiente. O judiciário brasileiro tem condições de dar resposta
a esse sistema de fiscalização que as demandas judiciais de uma situação como essa, que geraria uma situação como essa, poderia resolver? Odilon, eu acredito que sim, até porque nós temos órgãos de fiscalização muito fortes, no caso do Tribunal de Contas da União, a própria CGU, nós temos hoje o Tribunal de Contas, nós temos hoje o Ministério Público dos Tribunais de Contas, nós estamos tendo tribunais de contas hoje mais aguerridos, mais atuantes. O que precisaria sim era voltar o olhar para estes órgãos, investir nestes órgãos, na própria Polícia Federal e certamente tudo na vida é exemplo. Quando a gente introduzir um exemplo desse, o exemplo funcionar, ele replica naturalmente. Na internet, movimentos pediam o fim do financiamento de empresas das campanhas em troca do financiamento democrático, seguindo o modelo americano. O brasileiro sente vontade de tirar dinheiro do próprio bolso para investir em político? Não acredito. Pessoalmente, eu não acredito. Eu acho que o financiamento, se for democrático, como preconizado, ele vai ser feito por pessoas jurídicas. Agora, essas pessoas jurídicas certamente não irão investir se não tiverem o devido retorno. Por isso que eu acho que, para introduzir o financiamento democrático, deveria se mudar conjuntamente a lei de licitações. Caso contrário, nós vamos viver como vivemos hoje, com esses escândalos aí, a exemplo do Petrolão. É possível fazer campanha com pouco dinheiro, contratar um bom escritório de advocacia requer dinheiro, por exemplo? Como é que fica isso? Tudo é possível, Odilon, até porque nós vamos ter as próximas eleições agora de 2016, que vão ser eleições certamente com pouco dinheiro na praça. Não só em razão dos escândalos nacionais, mas as pessoas jurídicas tendem a não querer doar nessas próximas campanhas. E quanto ao escritório de advocacia, é você contratar com antecedência. Ao invés de você ter um dispêndio apenas quando as eleições, você poder fazer o devido parcelamento, como a gente trabalha com vários candidatos. O coração da reforma política foi exatamente a questão do financiamento da campanha. Nós falamos aqui que nós temos já o financiamento público através do fundo partidário, mas isso é meio oculto no Brasil. Haja vista que, por exemplo, algumas decisões do TRE local que falam, que exatamente suspendem o fundo partidário de algumas legendas porque não se sabe exatamente para onde foi o dinheiro. Mas é uma suspensão meio que meia boca, quer dizer, você não aplicou bem, então eu suspendo o dinheiro e aí quando você voltar a receber acontece de novo, ninguém vai saber exatamente como é que funciona o fluxo dessa questão. A gente está preparado, por exemplo, para que o fundo partidário se torne exclusivamente no financiador da campanha? Eu acredito que sim, até porque órgãos de controle nós temos dentro do TRE de Alagoas... Mas são eficientes, Marcelo, objetivamente falando? Olha, Odilon, são eficientes sim. Porque uma coisa é o papel, outra coisa é a prática, a realidade. O grande problema é que nós vivemos hoje no mundo do faz de conta, até porque a prestação de contas como um todo é uma obra de ficção. Agora, como é que você poderia mudar esta realidade? Quando você legalizasse e mudasse algumas posturas, você permitisse que as pessoas jurídicas doassem e que elas vão ter o quinhão dela quando a pessoa assumir o município, o governo do estado, a presidência da república. Então, você mudaria esta postura. E também não é difícil fiscalizar. Você poderia criar, até um exemplo que eu dei num evento jurídico, em relação a gráficas. Você vai cadastrar aquelas gráficas e aquelas gráficas vão ser habilitadas junto à Justiça Eleitoral. Só elas podem fornecer material. Aquela gráfica vai ter a obrigação de dizer a quantidade. Se acontecer isso, certamente não vai haver uma burla, pelo menos quanto a material gráfico. E eu dei o exemplo da gráfica, mas pode ocorrer em relação a outros prestadores de serviço. Mas aí também, você me permite discordar de você, não seria também um mundo de faz de conta? Porque, por exemplo, existem candidatos hoje que tentam retirar, inclusive, vídeos da internet e não conseguem. Vídeos comprometedores, enfim, revelando o passado, revelando uma eventual transação que pode ser considerada nos olhos do eleitor uma ilegalidade, mas o advogado diz que não é e, ao mesmo tempo, é pressionado pelo cliente para dizer, olha, retira o vídeo do ar porque isso está atrapalhando a minha campanha. Então, mesmo assim, não é uma situação tão fixa, tão firme para se levar adiante, não é isso? Em justiça, nada é fixo, tudo é construção. Mas, por exemplo, no pleito eleitoral de 2014, nós tivemos inúmeras situações dessa natureza e a Justiça Eleitoral deu a justa e rápida solução. Rapidamente isso foi solucionado e todos os eventuais canais de comunicação, até redes sociais, foram compelidos a adotar a providência, sob pena de pesadas multas. Nós vamos falar no segundo bloco, Marcelo, exatamente sobre o papel das redes sociais agora nas eleições deste ano.
e nós voltamos já com análise aqui pela TV Mar, canal 25 na NET. Azul turquesa de Ipioca ao Sobral, tapioca quentinha, sururu e quebra-queixo, a Catedral, Jaraguá e Nossa Sereia. O filé e o artesanato do nosso povo talentoso que festeja com Guerreiro e Bumba Meu Boi. Tudo o que mais amamos em Maceió também é motivo para cuidarmos dela. A Câmara trabalha junto com você, propondo ações e fiscalizando para que Maceió continue sendo essa cidade apaixonante. Parabéns, Maceió, pelos seus 200 anos. Câmara Municipal de Maceió. Descobri que eu posso ser quem eu quiser. Um super-herói e um astronauta. Posso conhecer a Lua e o fundo do mar no mesmo dia. E às vezes, o que dá medo nem sempre é tão assustador assim. E que nada é mais importante do que ter amigos e família. E sei que amanhã é mais um dia cheio de novas descobertas. Mais de 3 milhões de crianças no Brasil não têm direito à infância. Toda criança merece ser criança. A Prefeitura está iluminando a vida de milhares de maceioenses. Diversas luminárias receberam manutenção ou foram instaladas por toda a cidade, inclusive em comunidades que há tempos sofriam com medo das ruas escuras, como o Conjunto Salvador Lira. Antes minha mãe não deixava eu jogar aqui, sabe? Porque era muito escuro. Com a iluminação nova, a segurança e a qualidade de vida só melhoraram e a população voltou a usar os espaços públicos, como praças e quadras esportivas. Meu filho hoje pode ficar na praça, eu não fico mais vigiando ele como antes. Diversos outros bairros, conjuntos, ruas e avenidas por toda Maceió também estão sendo beneficiados com uma iluminação de qualidade. Um trabalho da Superintendência Municipal de Energia e Iluminação Pública. A população também pode ajudar avisando de postes que precisam de manutenção. Ligue para o Disque Luz 0800 031 9055. A ligação é grátis. Iluminação, investimento da Prefeitura para um novo tempo em Maceió. Tem coisa na vida que a gente nunca esquece. Como aquele café quentinho pela manhã, o abraço apertado daquele velho amigo, a criançada brincando no final da tarde, o cuscuz maravilhoso que a gente sempre quer mais. O nascimento do terceiro filho, celebrado igualzinho ao primeiro. Aquele bolo quentinho e delicioso para comemorar a formatura da sua filha. É difícil esquecer desses bons momentos. Mais difícil ainda é esquecer os sabores que marcaram esses bons momentos. Coringa, forte como o povo nordestino. Voltamos com análise aqui pela TV Mar, canal 25 na NET, com transmissão simultânea pelo portal gazetaweb.com, pelos dispositivos móveis com iOS e Android. Essa semana estamos entrevistando o advogado eleitoral Marcelo Brabo, falando exatamente sobre a questão da janela partidária e também das próprias eleições deste ano. E nós falávamos, Marcelo, no bloco anterior, exatamente que as campanhas esse ano, elas prometem ser mais baratas. Mas antes de a gente chegar nesse ponto do financiamento, do barateamento das campanhas, redes sociais. A lei, a mini-reforma eleitoral, que não houve, ela resolveu essa questão das redes sociais. Hoje, a campanha começou
praticamente aberta, escancarada nas redes sociais. Todo mundo agora é candidato. É o fulano do não sei o quê. Como é que fica? Odilon, em verdade, não. As redes sociais, até pouco tempo atrás eram casa de ninguém, não tinha regulamentação. Nós tivemos uma lei no ano 2004, que é o Marco Civil na Internet, que trouxe algumas balizas, tem alguns mecanismos, que alguns dizem, inclusive, que não é rede social, mas que não estão submetidos hoje ao controle, como a figura do WhatsApp. Até porque o entendimento é que é uma comunicação pessoal, não se trata de rede social. E a mini-reforma eleitoral, a Lei 13.165, trouxe um desserviço, porque ao mesmo tempo em que diminuiu o tempo de campanha, reduzindo para 45 dias, o que poderia trazer um barateamento, permitiu que houvesse a pré-campanha. Não pode apenas dizer que a pessoa é candidata, mas a pessoa pode fazer mensagem de felicitações, pode botar outdoor, pode fazer festas, desde que não diga que é candidata, mas pode inclusive dizer que é pré-candidata. Então foi aberto aí para um gasto não contabilizado e um período de pré-campanha muito grande. Pode divulgar o número do partido? Pode divulgar. Claro que não vai divulgar o próprio número, que não tem como saber. Não tenha dúvida, mas o número do partido pode ser divulgado, eu posso inclusive fazer críticas a governos, eu posso dizer que são propostas partidárias A, B ou C, eu posso fazer festas e dizer que sou pré-candidato, eu só não posso dizer que sou candidato. E diga-se passagem, a mini-reforma, nesse ponto específico, ela piorou a situação substancialmente, porque nós tínhamos um Ministério Público muito aguerrido nesse período pré-eleitoral, que entrava com representações eleitorais, tentava coibir o uso de outdoors, de santinhos, de calendários, e tudo isso agora foi aberto. Por que você diz que a campanha esse ano vai ser mais barata? É por causa da Lava Jato? Principalmente em razão disso. É o medo. É o medo. As pessoas jurídicas, nestas eleições, tendem a não doar. E se a gente observar, pegar a prestação de contas de qualquer político no Brasil, a gente vai olhar que maciçamente aquelas doações se deram através de pessoas jurídicas. As pessoas físicas, elas colaboram, mas em pequena escala, até porque tem um limite de 10% da sua renda no ano anterior. Com a Lava Jato, vamos ter doações de empresas proibidas, mas quem for empresário e quiser doar pode recorrer ao CPF, caracterizando como doação individual? Pode, só que tem limitação. A pessoa física ela só pode doar até o limite de 10% do que tinha como renda declarado ao imposto de renda no ano passado. O que significa que é um valor substancialmente pequeno, se comparado a um rendimento de uma pessoa jurídica que podia doar até 2% dos seus rendimentos brutos do ano anterior. Mas aí ele pode maquiar o rendimento da empresa. Aí você tem que contar com o contador. Olha, em contabilidade tudo é possível. A grande brecha que o legislador deixou aqui foi para a possibilidade do candidato utilizar o seu recurso por completo. Nada impede que eu, candidato, queira gastar meu patrimônio todo. Não há limitação para o candidato aportar. E eu tenho o sentimento de que a maioria dos eventuais candidatos, sejam a prefeitos, sejam a vereadores, nestas próximas eleições, terão como principal financiador, pelo menos formalmente, ele próprio. A mini-reforma acaba com a doação oculta? Não deixa de existir, até porque a doação oculta, ela é o caixa 2. Ele é invariavelmente o caixa 2. É invariavelmente o caixa 2. E que você não tem como dizer ter um controle efetivo. Você poderia ter um controle efetivo sobre eventuais serviços prestados, bens fornecidos a candidaturas e candidatos. Mas tem o caixa 2, geralmente ele é utilizado para compra de votos. Isso você não tem como fazer um controle efetivo, a não ser que o mecanismo a sociedade participasse ativamente e os órgãos policiais tivessem uma capilaridade para manter esse controle. Acaba com o caixa 2 a mini-reforma? Não, muito pelo contrário. Vai ter caixa 3, caixa 4, Eu acho que a mini-reforma ela incentivou o caixa 2, assim como o Supremo incentivou quando deu aquela decisão não permitindo as doações de pessoas jurídicas. Porque as pessoas jurídicas podem até doar, mas vão doar obrigatoriamente por caixa 2. Nos Estados Unidos, o voto não é obrigatório e as pessoas, ao serem chamadas para as urnas para escolherem seus representantes, também decidem sobre assuntos em discussão nacional. O que é que você acha desse modelo? Eu sou a favor. Eu acho que tudo que é obrigatório, você às vezes fica compelido a realizar aquele ato
E a democracia, ela tem que demonstrar realmente a sua abertura por completo. Eu acho que nós somos um país novo, a nossa Constituição é muito nova, que é de 1988, mas o processo de amadurecimento, ele leva a isso, ao voto não ser mais obrigatório. Tem um argumento do Aécio Neves, do senador, que inclusive é contra a questão do voto não ser obrigatório, ele defende que o voto seja obrigatório, que é o seguinte: no dia da eleição, o partido ou a coligação ou o candidato, eles podem arregimentar os eleitores e levar esses eleitores para a urna eletrônica para votar. Isso não é um argumento plausível? Odilon, tudo depende do amadurecimento da democratização. No momento que nós tivermos um país mais consciente, tivermos pessoas mais conscientes, pessoas que tenham a dimensão de que voto não tem preço, voto tem consequência, tudo isso ele termina sendo de menor importância. Eu acredito sim que nós não podemos ter um voto obrigatório, principalmente, Odilon, quando a gente observa que a camada que define a eleição é uma camada mais pobre. Então, quando você transforma aquele voto obrigatório, você vai terminar guindando aquela eventual pessoa que introduziu um eventual programa social, aquela pessoa que fomentou, às vezes, uma atividade de beneficiamento para aquela pessoa. Então, com o voto facultativo, não. Nós teríamos sim uma modificação do nosso eleitorado. As pessoas que iriam participar do pleito eleitoral ou eram pessoas que tinham interesse direto no pleito eleitoral ou que tivessem uma responsabilidade de modificação. Mas mesmo assim, e aí quando se fala desse modelo, se leva adiante a questão da democracia americana, mas a quantidade de pessoas votando nos Estados Unidos é cada vez menor e progressivamente vai diminuindo exatamente pela descrença em relação à própria política, que é lá, que é na Europa, enfim, em todos os países do mundo. Ainda assim, considerando a nossa realidade, o Brasil ele é diferente. Alagoas não é São Paulo e Sergipe não é Mato Grosso. Isso daí, ao mesmo tempo, não geraria esse risco que o Aécio leva em conta? Geraria. Agora, se nós voltarmos no tempo, Odilon, nós já tivemos no Rio de Janeiro o macaco Simão eleito. Naquela época que era possível você identificar aí na cédula eleitoral quem seria o eventual candidato. Ninguém corre, aí a gente não deixa de correr riscos. Agora, para a gente poder modificar a nossa situação, nós precisamos conscientizar o cidadão. Eu digo até que a gente faz uma coisa que não é a das mais adequadas, termina sendo até uma apologia, por vezes, ao crime, que não deveríamos fazer. Mas é uma hipocrisia você dizer ao pobre, ao miserável, que precisa de um bujão de gás, que precisa de R$50 para fazer a sua feira, que ele não receba. Eu acho que nós poderíamos até evoluir, dizer que é crime, não podemos deixar de dizer, mas dizer às pessoas que, em recebendo, mas escolham entre aquelas pessoas que colocaram o seu nome à disposição, aquele que melhor representa a sua comunidade, a sociedade, porque desta forma nós podemos ter um futuro diferenciado, um futuro melhor. Quantidade de partidos no Brasil, a mini-reforma resolveu alguma coisa? Não resolveu, até porque no último estudo que tem agora, nós temos 35 partidos. O que houve hoje em dia na nossa sistemática é que o legislador ele criou uma norma para tratar não da eventual vedação do partido. As únicas duas normas criadas para a vedação dos partidos políticos é que você hoje tem a exigência para aparecer no horário eleitoral gratuito da campanha eleitoral, que você tenha 9 representantes. Só que foi tratado como se fosse do partido político. O entendimento que vem engraçando agora, que é a junção dos partidos da coligação. Mas se tiver 9 representantes, você pode participar. E um outro também que foi criado um teto para eventuais sobras, que só poderiam ser investidas na eventual cadeira na sobra aqueles que tivessem um percentual número de votos. Mas o Supremo suspendeu essa eventual regulamentação através de uma decisão do ministro Dias Toffoli no final do ano passado. Inserções. Por que a mini-reforma valoriza mais esse tipo de campanha? Porque ninguém aguenta mais o horário político eleitoral. Na minha ótica, eu sempre discuti isso quando a gente trabalha em campanhas políticas. Os candidatos dão muito valor, mas eu acho que o horário político eleitoral ele não define um resultado de uma eleição. Mas a inserção ela tem uma capilaridade maior, até porque vai de 5 da manhã até as 24 horas. E democratizou o acesso a todos, até porque vai participar das inserções tanto prefeito como vereadores. E vai manter o horário apenas e tão somente eleitoral para os prefeitos.
Partidos pequenos ou legendas de aluguel, a reforma política dá alguma solução? Não dá. Quem está dando uma solução e que é precária e que vai ser discutida, já está sendo discutida através de ação direta de inconstitucionalidade é o TSE, quando introduziu a resolução 23456, que no artigo 39 fixou o prazo das comissões provisórias em até 120 dias. Certamente vai modificar o nosso futuro. Eu tenho um sentimento, posso até estar errado, de que não vai valer para estas eleições, mas vai valer para as eleições futuras. E que, diga-se de passagem, é uma grande mudança, como foi a resolução que introduziu a fidelidade partidária, a 22.610. Houve uma grita muito grande naquela oportunidade, mas hoje é uma realidade. Você falou que a reforma eleitoral ela apenas reformou por fora. Por dentro, o sistema continuou do mesmo jeito. Nós falamos a questão do financiamento de campanha e também falamos a questão da propaganda. Também não acaba com Caixa 2. O que é que ainda vai ser difícil para o candidato esse ano de entender na campanha? Há mudanças substanciais quanto a prazos. Prazos, porque a campanha é menor. A campanha é menor, mudou a data das convenções partidárias, mudou a data de registro de candidatura, a campanha vai ser apenas de 45 dias. Então, os candidatos vão ter que ter uma assessoria permanente para poder se orientarem de como proceder. E vamos ter algumas discussões, até porque a mini-reforma eleitoral, a Lei 13.165, foi desafiada por algumas ações diretas de inconstitucionalidade e apenas uma teve a sua liminar apreciada, que foi a relativa à possibilidade de ocupação das vagas pela sobra. Os outros pontos não foram ainda apreciados e que eu espero que o Supremo Tribunal Federal, por coerência, em razão do prestígio à segurança jurídica, não venha modificar para essas eleições, até porque nós temos um dispositivo, que é o artigo 16 da Constituição, que diz que a eventual mudança eleitoral ela não pode ocorrer nos anos das eleições. Então, que o Supremo permaneça, mantenha, pelo menos para essas eleições, a legislação como está, boa ou ruim, eu sou crítico da mesma, e que modifique para as eleições futuras. Marcelo, você fala em estrutura, você fala em escritório, você fala toda uma situação que exige dinheiro. Isso não atrapalha muito a democracia? No Brasil, ela não acaba sendo muito classista? Concorre às eleições quem tem grana? Odilon, é uma conclusão obrigatória. Infelizmente, eleição hoje é para ricos. Para rico. Você hoje tem uma coisa que pode ocorrer, mas é um aborto da natureza. Você tem uma eventual pessoa que chegue lá sem ter uma estrutura política, familiar ou financeira. O Tiririca, por exemplo. É um aborto, mas o Tiririca teve também, não chegou lá apenas e tão somente por ser Tiririca. Chegou lá porque tem pelo menos uma estrutura midiática ao seu favor. Tinha o seu nome difundido nas mídias sociais, é um artista reconhecido. Se não fosse isso, certamente não teria sido eleito. Quem aparece na TV hoje ou domina o mundo do rádio ou das redes sociais, com essa reforma, vai ter mais chance? Eu acredito que sim, até porque essa reforma ela foi concebida para manter aqueles que estão no poder e aqueles que têm seus nomes ou imagens difundidas amplamente. Marcelo, vamos mudar um pouco aí o foco e vamos para a questão do modelo do Brasil. Hoje nós somos presidencialistas. Se o Brasil fosse parlamentarista ou fosse a democracia parlamentar, o modelo de financiamento das campanhas não poderia ser mais seguro ou transparente? Odilon, eu não acredito que mudando o modelo de governo, o modelo de sistema, a gente tenha mais segurança. Até porque essa mudança, para ter mais segurança, tem que mudar não apenas a legislação, mas tem que mudar a consciência de cada um de nós, de cada eleitor. Enquanto não houver essa conscientização, certamente nós vamos ter os mesmos e repetidos problemas. Há uma frase sempre corrente entre os operadores do direito, aliás, os advogados e também juízes e desembargadores, eles falam a respeito da questão exatamente da conscientização do eleitor. Falam até da questão da alfabetização eleitoral, enfim. Mas em outros países do mundo também a democracia ela vai entrando em descrença, em uma descrença cada vez maior. Você consegue identificar que é exatamente por causa dessas reformas que não reformam nada, ou das casas legislativas que os integrantes das casas, não as casas, mas os integrantes das casas que não oferecem a resposta que a população quer e ela acaba confiando em nomes virtuosos ou heróicos como Sérgio Moro ou Joaquim Barbosa. Você identifica isso? Identifico, Odilon. Eu acho que a gente não vai viver aí como nós tínhamos no passado de salvadores da pátria.
essa não é a solução para o Brasil. Agora esperamos que o Judiciário continue agindo, que continue mostrando que ninguém está aí longe do alvedrio da lei, que a lei é aplicada a todos, que todos podem sofrer a consequência, inclusive na seara penal. E o que a gente precisa é a mudança de consciência. E, infelizmente, o povo perdeu o poder de se mobilizar. A gente vê aí eventuais anúncios, recebemos no WhatsApp constantemente, tratando de manifestações populares. E elas estão desidratando. Se a gente começar a observar, uma grande movimentação do passado foi diminuindo o seu tamanho e daqui a pouco vai deixar de existir. O povo, infelizmente, só se une quando toca na parte principal do corpo humano, que é o bolso. Aí sim existe o poder de mobilização, mas fora isso, infelizmente, não tem. Impeachment de Dilma Rousseff. Há elementos jurídicos hoje contra a presidente da República? Juridicamente, eu penso que sim, até porque a figura das pedaladas, na minha ótica, independentemente de outros argumentos, é suficiente. Eu acho que hoje não existe mais momento político para o impeachment. Eu acho que certamente não irá acontecer. Já teve oportunidade. E eu acho que o PSDB agiu errado, como a população também não teve o poder de mobilização necessário para que pudesse trazer à tona com responsabilidade e profundidade esse tema. Mas você tirar uma presidente da República por pedalada fiscal, isso não é pouco? Odilon, olha, o presidente da República, ele é o mandatário maior do país. E ninguém mais do que ele tem que saber das suas responsabilidades. E você não pode utilizar de maquiagem para as contas públicas. E um dos procedimentos que consta na legislação na 1050 é justamente quando você tem situações de natureza fiscal e financeira. Caracterizado está. Agora, isso é um sopesamento que o Congresso tem que fazer. Se é muito, se é pouco, se existem outros motivos. Só que neste momento que a gente vive, eu acho que não há ambiência sequer para a discussão. Marcelo, você foi candidato a presidente da OAB. E é um bom candidato, você articulou, enfim, mas chegou um momento da campanha em que algumas pessoas diziam o seguinte, quando acabou a campanha, diziam, o Marcelo ficou descrente em relação às eleições da OAB. Você ficou descrente? Fiquei, Odilon. Hoje eu participo como eleitor, participei nessa última agora apoiando Fernando Falcão, que muito me honra, acho que foi um grande candidato, uma pessoa que podia trazer uma grande contribuição. Você ficou descrente também com a derrota do Fernando? Fiquei, Odilon, até porque, na verdade, hoje a gente precisa ter mandatários comprometidos. Eu acho que o cargo de mandatário hoje da OAB é uma reflexão que eu venho fazendo há algum tempo e talvez essa pessoa que fosse mandatária, seja local, seja nacional, ela tivesse que se desincompatibilizar por completo das suas atividades, até porque ninguém serve bem a dois senhores. E eu sei que isso não é fácil, até porque o profissional liberal também precisa sobreviver. Mas enquanto nós tivermos pessoas que pensem no seu ganha-pão e pensem que seu eventual ato, ele pode trazer reflexo em sua atividade profissional ou no seu ganha-pão, isso vai ficar difícil de você ter realmente uma entidade forte, combativa, comprometida. O que é que falta à OAB de Alagoas e à Nacional? Eu acho que hoje a OAB ela terminou se amesquinhando. A OAB hoje... Virou um sindicato de advogados? Virou menos do que um sindicato de advogados. Até porque o sindicato... O sindicato hoje tem as suas funções corporativas e financeiras. E nessa parte financeira, a OAB hoje faz mais. Eu acho que a OAB hoje não é mais da sociedade nem é dos advogados. Eu torço que a presidente Fernanda Marinella possa mudar essa postura, possa ter uma postura aguerrida, possa bem nos representar, porque do contrário, a crença vai aumentar. E isso, Odilon, vai começar a comprometer o advogado não apenas no seu sustento, mas vai terminar transformando a sociedade cada dia mais fraca, até porque enquanto a ordem ela é uma voz ouvida e presente, nós temos não apenas o advogado forte, mas a sociedade forte. Por que a OAB Nacional teme os efeitos da Lava Jato? Porque ela não entrou de uma maneira mais incisiva com os advogados falando, mas a OAB Nacional ficou meio que dividida a respeito disso? Nós tivemos no mandato passado, do Conselho Federal passado, um presidente que trabalhava na classe política e era advogado de muitos políticos. Então, difícil, não tem a isenção. Muito difícil. Era inclusive uma proposta que eu tinha feito quando candidato a presidente da OAB e era um compromisso meu, se em ganhando as eleições, naquele momento, eu deixaria de atuar no direito eleitoral. Até porque você, para ser independente, você tem que utilizar daquela máxima romana, não basta ser honesto, mas tem que ser igual a mulher de César, tem que mostrar que é honesto. Marcelo, prisão em segunda instância, agora a decisão vindo lá de Brasília. Resolve o quê?
Na minha ótica, foi feito um justiçamento. Acho que o Supremo se ouve muito mal ontem, não está observando as nuances, até porque existe aí percentualmente uma possibilidade e índices concretos de reforma de 25% nas instâncias superiores. Então, 25%. Nós vamos ter um encarceramento de algumas pessoas que mais à frente vão ser absolvidas. E qual é a resposta que o judiciário e a sociedade vai dar a essas pessoas? A possibilidade de indenização. Isso é muito pouco. Nós estamos lidando com o bem da vida mais caro a todos nós, que é a liberdade. Enquanto foi introduzido no direito eleitoral a própria ficha limpa, a possibilidade de aplicar com decisão de segundo grau os seus efeitos, apesar de naquele momento eu discutir quanto ao direito adquirido, em algumas situações o ato jurídico perfeito, mas ser a favor da reforma, neste caso eu sou contra. Talvez, Odilon, nós estejamos retroagindo a 2000 anos atrás. Código de Hammurabi, Marcelo? Hammurabi, própria situação relativa a Barrabás, está deixando o clamor popular dizer quem vai para a forca, quem vai para a cruz, e isso é muito caro. Até porque nós, graças a Deus, não temos em nosso sistema legal a pena de morte. Mas se tivéssemos uma execução provisória dessa, como é que nós poderíamos recuperar o bem da vida no futuro? Era irrecuperável. Marcelo Brabo, muitíssimo obrigado pela sua presença aqui no nosso programa. Falar com você sempre é uma satisfação. 1 hora de programa com Marcelo Brabo é pouco. Eu que agradeço, Odilon, e fico à disposição e deixo como mensagem para todos nós cidadãos, para os candidatos, que coloquemos em nossa mente e nas nossas vontades aí realmente o afinco de fazer uma eleição diferente, uma eleição democrática, participativa e que prevaleça nas urnas a vontade popular e que o povo seja consciente e que possa escolher melhores representantes para que nós tenhamos dias e um futuro melhor. Muitíssimo obrigado a você, telespectador, pela sua audiência em nosso programa. Lembrando que em instantes esse programa vai estar disponível para consulta, para assistir várias vezes, enfim, pelo YouTube, pelo portal gazetaweb.com. Lá você tem um link da TV Mar e pode acessar esse e outros programas da nossa televisão. E também esse programa será reprisado durante a programação da TV Mar. Basta você consultar lá no site da TV os horários desse programa. Até a próxima semana.